como é bom estarmos juntas por esse tempo tão maravilhoso, Esli, do seu lado, Ah, ao meu lado Deus dos do nossos céu, ô, ouvintes. Marcela! Olha, eu também tenho que você passa Eu, tempo. eu ia falar, qualquer tempo longe de você é muito tempo para ter saudade. Então, assim, saudade é grande, o apego é grande, Meu Deus do céu, lá entendeu? vem os apegos da vida. Tem um apego com você, e é verdade. Os nossos ouvintes também. Nós estamos E apegados, é. estamos todos apegados. Mas eu descobri que essa história de apego, que a gente fala muito assim, a gente sente mesmo, se apega, é muito mais do que. Bom, você que vai me explicar. Muito mais do que sentimento, que uma emoção, não sei. Tem coisas que definem aí na nossa vida. Eu gosto daquela história. Vamos começar do início? Me explica direitinho o que é essa história, o que é o apego e o que é que ele influencia na nossa vida, Esli. Isso é um mundo de informação, de coisas interessantes, de histórias e não sei o que mais. Você sabe que até pouco tempo, sabe assim, 150 anos atrás, se isso, 100 anos, muitas vezes, especialmente na idade medieval, os adultos pensavam que as crianças eram pequenos adultos. Eles eram, sabe, eles funcionavam igual a adultos, só que em tamanho pequeno. Eles não tinham essa concepção do desenvolvimento, da psicologia do desenvolvimento, né? De que a pessoa nasce, ela se Hum. desenvolve, ela caminha, não sei o que mais, mas não dentro de uma perspectiva psicológica. Diz, ele não virou adulto ainda, sabe como é que é? Aí assim que ficasse, caminhasse, falasse, conversasse, era como assim, já está adulto, né? Por isso que assim, também, né? A moça menstruava, já casava, até porque a previsão, né, de vida era É muito pequena, né? É. pequena. As pessoas morriam com 30, 40 anos, fácil, né? Muitos nem duravam isso. Então, que quem durasse até os 60 anos, tanto é que assim, antigamente, a minha avó, 60 anos é a idade de É aposentadoria. muito velhinho. É, Hoje, menina, né? 60 anos não é nada. exatamente. Então, tinha esse negócio. E aí o povo começou a estudar os animais, né? Que é mais fácil, por um lado, depois começando também a estudar as pessoas adultas. Teve muita gente estudando esses negócios, mas quem sabe assim, o pai da teoria de apego, mais recentemente conhecido, é o John Bowlby, um inglês, né, que é considerado o pai da teoria do apego. E ele dizia que o apego é uma conexão psicológica duradoura entre os seres humanos, né? Então, a gente, como você falou, né, a gente se apega a alguém. E é muito bonita a palavra em inglês, porque em inglês é attach, que tem uma expressão, tem assim, um aspecto um pouco mais diferente, assim, no sentido de você meio que cola, você pega, por exemplo, um negócio, você tem a porta, você vai attach, você vai colocar, né, a fechadura, né? I'm going to attach. Então, eu vou colocar isso e a gente, assim, fecha como se fosse desse jeito, assim, de juntar. Então, apego em português, eu acho que não dá a mesma exata sensação, mas é parecido o suficiente, é um jeito, né? Mas eu gosto muito dela, assim. Então, essa teoria, assim, resumindo o resumo da ópera, porque é bem mais extensa, sugere que as experiências da gente, essas experiências, primeiras experiências de vida, né, entre os bebês e as pessoas que cuidam dos bebês, normalmente é entre mãe e filha, né? Ah, mas entre a pessoa que vai cuidar, a avó, a cuidadora, a babá, muitas vezes até o pai, né? Pode ser pai, avô, né? Sugere que essa relação, né, dos cuidados, desses cuidadores primários, né, desempenha um papel crucial na formação do desenvolvimento social, emocional e cognitivo do indivíduo para o resto da sua vida. Nossa, Você lembra aquela expressão da minha mãe que dizia assim: pau que nasce torto, morre torto? morre todo. Uhum. Em parte, é verdade. Se a gente não tiver uma intervenção na vida das pessoas, não tiver alguma coisa que mude, como, por exemplo, uma experiência com Jesus, muitas Sim. vezes A ação do muda Espírito Santo, né? É. o rumo da pessoa completamente. Mas, dependendo de como é que foram
foi que se desenvolveu esses aspectos de apego nos primeiros anos de vida, nós estamos falando assim, nos primeiros 5 anos, 7 anos de vida, como o bebê, como a criança desenvolve a sua relação, digamos, com a mãe, porque em geral é com ela primeiro, né? Determina como ela também vai se relacionar com muitas outras pessoas para o resto da vida. Estou cheia de perguntas aqui. E lá vem ela. É, O que eu e faço aí, com ela? Quer ir ó, fazer pergunta, o que eu faço com ela, gente? você está falando, eu estou anotando para perguntar. Bom, você falou que nesses 5, 6, 7 anos da formação do indivíduo, né, a maneira como ele se apega com essa mãe, com o pai, com a avó, enfim, cuidador, aquele que vai desenvolver, vai afetar, de fato, a maneira como essa criança, esse indivíduo que está em formação, vai olhar para as pessoas e vai se relacionar com as outras pessoas no futuro. E aí eu acho que aí bate a primeira pergunta que eu já tinha anotado aqui quando você começou, se é possível que a gente se apegue a alguém que nos faz mal. Sim. E tudo isso é determinado por esse apego lá de trás? Por Sim. algum tipo. É, como é que Sim. funciona isso? Porque, né, Como se é era que para ser uma funciona isso? A relação pergunta do boa, milhão. é. Olha, tem diferentes formas, né? A maioria das pessoas desenvolvem, né, numa relação de amor, cuidado, carinho, não sei o que mais, em geral vão desenvolver o que a gente chama de um apego seguro, né? Então, eu me lembro de um professor que eu tinha logo depois que eu saí da faculdade, um mentor meu, estudei com ele 4 anos sobre psicoterapia infantil e do adolescente, ele dizia assim, a nossa primeira relação, que em geral é com a mãe, determina assim, se os seres humanos são confiáveis ou não são confiáveis. Então a gente vai ver assim, se eu estou com fome e a minha mãe me dá de comer quando eu estou com fome, então os seres humanos são confiáveis. Não é só a minha mãe, porque eu vou generalizar isso para os outros. Agora, se eu fico lá berrando no meu berço horas e ninguém vem me buscar, ninguém vem me atender, ninguém vem me acudir, Ninguém é começa a confiável. desconfiar. Eu acho que esse mundo não é tão bom assim, não, né? Então, se as pessoas trocam as fraldas a tempo, se deixa passar fome ou não, se deixa ficar com frio exposto ou não, se pega no colo. Você sabe que teve um estudo muito interessante, muito triste, por um lado, logo depois da Segunda Guerra Mundial na România, Romania, tinha tinha os orfanatos lá, né? Onde muitas crianças foram parar lá, e as crianças recebiam tudo que elas precisavam. Era um lugar limpo, sabe? Eles trocavam as fraldas, dava comida, tudo. Mas eles percebiam que com 6, 8, 10 meses, essas crianças morriam. E eles não conseguiam Não entender por tinha quê. afeto, né? Mas ninguém pegava essas crianças no colo. Meu Deus. Eles não tinham com quem fazer essa relação de apego, porque a criança também precisa desse aconchego físico, não é só a comida física, é a comida emocional, a comida afetiva, né? E aí essa interação, quando a criança olha para a mãe olha de volta e faz rir, não sei o que mais, e brinca, não sei o que mais. Tudo isso vai ajudando a formar essa relação de apego, né? A mãe, o pai, a avó, a tia, a amiga, a irmã mais velha, a irmã mais nova, todo mundo, né? É tudo isso, mas começa com uma relação principal. Então, essas crianças, eles davam a mamadeira com as crianças dentro do berço. Nunca tiravam as crianças do berço. Elas chegavam a estar com, assim, a parte de trás da cabeça, sem cabelo, de tanto ficar deitado de Coitado. costas. Meu Elas entravam no que eles chamavam de uma depressão anaclítica e morriam. Né? Então, a gente até comentou sobre isso, que até nos hospitais, nos dias de hoje, existem, nos Estados Unidos, pelo menos, pessoas voluntárias que vão lá só para carregar neném. Só para carregar neném, especialmente Olha que prematuros coisa. podem, né? Mas para carregar neném, para poder continuar desenvolvendo isso, para não ficarem. Hoje eles já deixam as mães, né, os pais entrarem mais no hospital, mas no meu tempo não deixavam, não. Aliás, eu sou da geração Dr. Spock, né, que tinha aquela Bíblia de como criar os teus filhos, e o Spock ensinava para as mães que tinham que deixar a criança chorar até ela parar de chorar, para ela É, aprender a largar de ser manhosa. E isso foi muito danino.
Porque o que a criança aprendia é que não, ninguém vai vir me acudir, ninguém vai me socorrer. E isso é uma lição terrível, uma criança, para um bebê aprender na vida. Mas ele dizia, claro que as crianças chegavam no ponto em que paravam de chorar, por quê? Porque sabiam que era Cansou, né? inútil. Não é ninguém vai vir me acudir, não adianta pedir, não pedir ajuda. Então, não. E hoje já não é mais assim. Hoje em dia, assim, tem que ir para um outro extremo, né? Que a criança não pode nem dar um piu, que a mãe e o pai Já estão. todo mundo está correndo. Mas isso daí foi uma das coisas assim, importantes. Então, a gente vê, né, que tem mães inseguras, especialmente mãe de primeira viagem, mãe de um primeiro filho, ai, Senhor precioso, o que é isso, né? A gente não sabe como cuidar do filho. Então, tá aprendendo, tudo é novo, tudo está sendo uma aprendizagem, dá nervo, eu quero fazer bem feito, e se eu errar, e não sei o que mais. E aí querem fazer, não pode comer isso, não pode comer aquilo. Aí você pega o segundo filho, pode comer tudo, carrega no colo, sabe? Bota nas costas, come no chão, Exagerado. sabe? Não tem nada. Muda. Por quê? Porque o pedacinho precisa daquilo tudo. Né? E costumam ser o segundo filho, o terceiro filho, então, né, filhos muito mais tranquilos, muitas vezes, em relação, né, a isso, porque as mães estão muito mais relaxadas também, né, muito mais tranquilas, já sabem o caminho de fazer isso. Né? Então, claro, cada criança na sua ordem vai também ter as suas virtudes e os seus defeitos dessas relações de apego, e também o que está acontecendo na vida do casal, né? Filhos que nascem assim de surpresa, né? Outros que estão muito esperados, outros que meio que foram concebidos como uma tentativa de salvar o casamento, que é aquele filho esparadrapo, né? Então, assim, tem muito dessas coisas. E eu acho também, assim, que por muitos anos todo mundo achava que, né, o bebê dentro da barriga da mãe não percebia nada, não ouvia nada, não sentia nada, a não sei o que a mãe, assim, nem o que a mãe sentisse, assim, tanto também não, mas cuidavam para a mãe não ter um susto grande, não ter, né, uma notícia ruim, repentina, alguma coisa, porque sabiam que podia perder o bebê, coisas assim, mas achavam que o bebê realmente estava, assim, dentro de um ovinho protegido. E hoje nós sabemos que os bebês reconhecem, Tem tudo, né? sentem tudo, né? A mãe que é assaltada, a criança também se sente assaltada de certa forma, ela sente o A pavor criança toma da mãe. aquele trauma também para si, né? E tem um lado bom também. Eu me lembro que durante um ano e Sofre. meio, eu acho que lá no Equador, durante um ano e meio eu tive 9 pacientes que ficaram grávidas. 9. 9 em um ano. 9, um ano e meio. Uma, inclusive, teve gêmeas. Gêmeas. Olha, E era impressionante. E como eu tinha uma regra que até enquanto eles não dessem trabalho, eles podiam vir para a terapia, estava amamentando, sabe, come, dorme, come, dorme. Então elas traziam os bebês para terapia também. E os bebês ouviam a minha voz e olhavam para mim, ficavam quietos. Eu podia pegar no colo. Teve uma, inclusive, que a mãe ficou até com susto, mas que dormiu no meu colo. Ela disse, como é que ela foi dormindo no seu colo? Ela não dorme nem no meu. Né? porque Mas o que você, é isso? como tratava Porque com nove a mãe se meses sentia bem, 9 meses elas vinham para terapia, ouviam minha voz e não sei o que é mais. A voz é uma pessoa que, interessante. né, a sua mãe, e de alguma forma percebeu. Foi muito interessante esse negócio, muito, Muito muito. interessante. Elas se apegaram a você. Tá? Então, Interessante. assim, tinha essa confiança porque era uma voz conhecida, como a voz do pai também é uma voz conhecida em geral, né? Então, a gente pode começar por aí, Muito interessante. porque Gostei, tem papo por aqui. gostei muito. Eu tenho muitas perguntas para fazer, mas eu vou fazer nosso próximo encontro. Tá Tenho mais legal, algumas. tá legal. Minha Né? mente está Sem borbulhando. que as pessoas também podem mandar os pitacos para a gente no nosso e-mail, Isso, podcast, arroba praçadoencontro.com.br, sem as cedilhas e não sei o que mais, de acentos, né, dessas coisas, e que a gente sempre tem interesse em ouvir vocês, manda, e deixem recadinhos bons para a gente, deixa avaliação aí, deixa estrelinha. Nós conta estamos para no... a gente que a gente quer se apegar a vocês. Nós também queremos se apegar a vocês, A né? gente quer o apego.
Então tá, a gente vai se falando. Eu vou ver, vou pensar no seu caso, se da próxima vez a gente continua falando desse papo aqui. Eu vou responder Ah, mais. vai. Eu ainda tenho mais perguntas para fazer. Você pergunta, eu nunca vi igual, só eu A para ter cabeça mais. fica como? Até a próxima. Mua! Tchau, Até. Beijo.